Você sabia que existem 10 perguntas capazes de despertar desejo, confusão e até obsessão na mente de uma mulher? Elas não são elogios. Elas não são bajulação barata, e certamente não são cantadas roubadas da internet. Elas são armas, perguntas com intenção, projetadas para perfurar sua armadura emocional e plantar uma semente que ela não conseguirá remover de sua mente. Porque enquanto a maioria dos homens fala sobre si mesmos, você fará ela revelar tudo. Maquiavel entendeu isso melhor que qualquer um. O poder não reside no que você expressa, mas no que você faz a outra pessoa revelar. E uma mulher se conecta emocionalmente com o homem que a faz falar, não com aquele que tenta impressioná-la. Essas 10 perguntas parecem inofensivas, mas contêm algo mais profundo. Elas despertam desejo, mistério, contradição, tudo que seu subconsciente precisa para começar a idealizá-lo. Este vídeo não é para aqueles que procuram truques baratos. É para estrategistas, para homens que entendem que a verdadeira sedução não é sobre o que você diz, mas sobre o que ela sente quando está com você. E sentimento é o campo de batalha onde a lógica se torna irrelevante e o desejo assume o controle. Então escute com atenção, porque se você usar essas perguntas com o tom certo no momento certo e com o silêncio como seu aliado, você será capaz de provocar o que milhares de homens tentam e falham em fazer todos os dias. Este conhecimento não vem de conselhos modernos de relacionamento ou frases pré-embaladas. Vem da psicologia do poder, do jogo invisível entre influência, desejo e manipulação emocional. Se você está interessado neste tipo de conteúdo, se quer entender a mente feminina de uma perspectiva mais profunda, mais estratégica e realista, então curta e se inscreva agora, porque o que você está prestes a aprender, nenhum canal comum jamais ensinará. Essas são as 10 perguntas que deixam uma mulher louca de acordo com a lógica maquiavélica, e elas podem fazê-la escolher você mesmo se ela tiver opções melhores. Vamos começar. A maioria dos homens falha na sedução porque não sabem o que perguntar. Eles fazem perguntas chatas, previsíveis, seguras, e segurança nunca cria desejo. Mas você não está aqui para ser um homem comum. Você está aqui para se tornar o gatilho emocional que ela nunca viu chegando. E para fazer isso, você precisa de perguntas que ela nunca esquecerá. Então escute com atenção. A partir deste momento, revelarei as 10 perguntas que podem deixar uma mulher louca se usadas com precisão maquiavélica. E começamos agora. Sem enrolação. Pergunta número 1. Que tipo de homem é difícil para você esquecer mesmo se ele não foi bom para você? Esta não é apenas uma pergunta. É uma incursão direta em seu subconsciente emocional. Porque você não está perguntando sobre o tipo ideal dela. Você está pedindo para ela se conectar com seu vício mais profundo. O perfil do homem que deixou uma marca nela. Não por sua gentileza, mas pelo caos emocional que deixou para trás. Pense nisso. Quase toda mulher teve um homem que não foi bom para ela, mas de quem ela ainda se lembra. Um homem que a fez se sentir viva, desejada, confusa, uma tempestade de emoções que, embora destrutiva, desperta partes dela que nenhum cara bonzinho poderia jamais alcançar. Quando você faz essa pergunta, está forçando-a a se reconectar com essa memória. Você está trazendo seu lado sombrio à superfície, sua contradição, seu desejo pelo proibido. E mais importante, você é quem está fazendo isso com uma voz calma, um olhar que não julga, e uma intenção que parece madura, não carente. Você sabe o que acontece então? Conforme ela responde, ela não só relembra o homem que nunca pôde esquecer, ela começa a projetar essa mesma intensidade emocional em você. Porque você foi quem abriu essa porta. Você foi quem ousou tocar num tópico que a maioria dos homens evita. Você a fez falar não sobre o que ela espera, mas sobre o que ainda machuca e o que ela ainda deseja mesmo se não pode admitir. Esse tipo de pergunta não é respondida com lógica. É respondida com memórias, com o corpo, com emoção. E quando uma mulher fala desse lugar, ela é marcada pela experiência. Ela associa você com intensidade, com significado emocional. Isso é poder. Isso é influência. Mas existem regras e você deve respeitá-las se não quiser estragar tudo. Não ria ou julgue ela se ela mencionar um idiota. Mesmo se ela disser ele era tóxico, não a corrija. Apenas escute. Afirme gentilmente com frases como: isso diz muito sobre você. Gosto do que você está revelando. Isso dá permissão para ela continuar se abrindo. Não interrompa. Mesmo se ela ficar em silêncio, deixe-a pensar.
O silêncio intensifica a emoção. Não conte sua própria história. Este não é o momento para competir com sua própria anedota. Deixe-a se expandir emocionalmente. Apenas observe. Sorria calmamente. Mantenha sua energia composta. Deixe-a associar sua presença com profundidade, não carência. Agora, quando você deve usar essa pergunta? Não nos primeiros 3 minutos de conversa. Mas você também não precisa conhecê-la por um mês. Use quando já há algum conforto entre vocês. Uma interação sem pressão, uma caminhada lenta, um sofá com pouca luz, uma conversa suave. Não pergunte por mensagem de texto. Perde o impacto. Porque isso não é sobre informação. É sobre sensação. E quando você perguntar, olhe para ela calmamente, firmemente, e então fique quieto. Quando ela terminar de falar, não ofereça conselho. Apenas diga algo como acho que te entendo muito mais agora. E sorria. Com isso, você acabou de entrar num nível emocional que muito poucos homens jamais alcançam. E agora que ela associa você com esse tipo de profundidade emocional, ela não te verá mais como os outros. Pergunta número 2. Agora passamos para a pergunta número 2. Uma pergunta que não apenas revela desejo, revela perigo. Qual é a coisa mais perigosa que alguém já despertou em você? Esta pergunta é uma bomba silenciosa, uma bomba emocional, uma chave que abre não apenas a história dela, mas seu impulso mais profundo. Quando você pergunta isso, não está procurando escavar o passado dela. Você está plantando a ideia de que você também pode ser perigoso, mas de uma forma que é emocionalmente irresistível. E isso é exatamente o que desperta desejo. Não o homem que implora, não o homem que joga jogos, mas o homem que é sutilmente perigoso porque sabe como tocar nervos emocionais que outros não conseguem alcançar. Quando você pergunta qual é a coisa mais perigosa que alguém já despertou em você, a mente dela congela porque ninguém nunca perguntou isso. Ninguém ousou. E isso muda sua energia completamente. Você não é mais apenas outro homem. Agora você é o gatilho, o detonador de memórias sombrias, intensas, emocionalmente carregadas. Ela fará uma pausa. Respirará fundo. E provavelmente dirá algo como HM, não tenho certeza se deveria te contar isso. E é aí que você não pressiona. Você simplesmente mantém o olhar com um sorriso suave e diz está tudo bem. Às vezes o perigo é bonito também. Com isso, você a convida a explorar seu lado sombrio com você. E quando uma mulher sente que pode mostrar seu lado sombrio e ser aceita sem julgamento, isso cria um tipo de intimidade emocional que é quase viciante. Por quê? Porque a maioria dos homens só quer ver o lado bonito dela, sua luz, sua doçura. Mas você está pisando em seu território selvagem, indomado, e está dizendo sem dizer que consegue lidar com isso. Isso cria uma sensação de segurança emocional misturada com excitação. E essa combinação, segurança mais risco, é o que realmente deixa uma mulher louca. Vamos analisar por que essa pergunta é tão poderosa. Ela a tira de sua zona de conforto. Força-a a refletir sobre algo que não ensaiou e isso a torna vulnerável, autêntica. Ela se conecta com você através do risco. E na psicologia do apego, conexões que nascem em momentos emocionalmente arriscados tendem a ser mais intensas e memoráveis. Ela começa a projetar em você o papel daquele que desperta emoções. Mesmo se ela não disser, ao te responder, está te dando a imagem do tipo de energia que abala sua alma. E você está bem ali na frente dela ativando essa sensação. Agora, aqui está uma dica maquiavélica. Depois da resposta dela, se você disser algo como interessante, tenho a sensação de que você está escondendo algo ainda mais perigoso, você está fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Você sutilmente a desafia. Você a faz rir de desconforto. Você gera curiosidade sobre você mesmo. Porque agora ela começa a se perguntar o que eu poderia despertar neste homem. Ele também tem algo sombrio, algo selvagem, algo que não está me mostrando. Esse jogo silencioso, essa tensão não dita é o que a fisga. E por último, não use essa pergunta em qualquer lugar. Espere até haver um clima de cumplicidade, um momento de confiança onde ela sinta que você não está brincando, mas explorando. Isso pode ser durante uma conversa profunda, depois de uma experiência intensa, assistindo um filme significativo, compartilhando uma história pessoal, ou mesmo um longo silêncio confortável.
E se depois de fazer essa pergunta você mudar suavemente de assunto, ela continuará pensando nisso. Ela repetirá mentalmente e sem saber porquê, continuará te associando com a emoção que você despertou nela. É quando você se torna inesquecível. Pergunta número 3. Agora passamos para a pergunta número 3. Uma pergunta que não apenas desarma a mente dela, mas revela o que ela tenta esconder quando começa a sentir algo por você. Que sinais seu corpo dá quando alguém começa a te atrair, mas você não quer que apareça? Esta pergunta não é apenas inteligente, é estrategicamente brilhante. Por quê? Porque te dá acesso a um reino que a maioria dos homens nunca ousa entrar, a linguagem não verbal. Quando o desejo ainda está na fase de negação, você está entrando no subconsciente dela, mas não como observador, como um provocador elegante. Porque ao perguntar isso, você está dizendo sem dizer: quero saber como seu corpo se comporta quando você mente sobre sua atração. Isso a expõe, mas não a faz se sentir atacada. Faz ela se sentir observada. E para muitas mulheres, isso é intensamente atraente. Quando vem de um homem que irradia controle e mistério. Quando ela ouve essa pergunta, provavelmente reagirá com um sorriso nervoso. Talvez baixe o olhar, cruze as pernas, ou toque o cabelo. E sem perceber, já estará te dando as respostas que não dirá em voz alta. Mas você não reagirá como um garoto empolgado. Você olhará para ela calmamente com um sorriso sutil como se já soubesse que esse desconforto significa que está no caminho certo. Porque essa pergunta desperta autoconsciência nela. Força-a a se observar e isso faz seu corpo ficar mais presente, mais alerta, mais responsivo toda vez que fala com você, mesmo se ela tentar esconder. Você vê o truque? A pergunta não é sobre você, mas a resposta te liga diretamente à forma dela expressar desejo. É um jogo sutil e você é quem segura as rédeas. Agora, você pode estar se perguntando: por que essa pergunta funciona tão bem? Deixe-me explicar. Ativa o cérebro emocional dela. Falar sobre linguagem corporal significa falar do corpo, não da lógica. Conecta ela a você num nível sensorial. Força-a a mostrar vulnerabilidade encoberta porque mesmo se ela não disser gosto de você, se ela te responder honestamente, está confessando como você pode saber se um dia ela gosta ou se já gosta e está escondendo. Te posiciona como um leitor de emoções, não como um desses homens que ficam esperando sinais óbvios, mas como alguém que pode decodificar sua linguagem oculta. E aqui vem a virada maquiavélica. Quando ela responder com algo como bem, às vezes sorrio mais que o normal ou fico nervosa, você diz interessante. Você acabou de fazer isso agora. E olha para ela com uma pausa e olhar firme. Isso a desarma porque cria um momento de micro-tensão carregada de erotismo silencioso, uma vibração emocional que não precisa ser sexual para ser intensa. A chave aqui é não exagerar. Não ria. Não flerte como um adolescente. Apenas observe e faça ela se sentir sutilmente exposta de uma forma que ela realmente curte. Esse tipo de interação é inesquecível porque faz ela se sentir desejada sem ser dito, lida sem ser invadida e neurologicamente isso ativa dopamina, curiosidade, atração e acima de tudo a ideia de que você percebe mais do que revela. Uma dica: use essa pergunta no momento de intimidade calma, não quando há barulho ou distração. Pergunte quando o ambiente permite pausas, contato visual, observação. Então deixe-a processar. Porque se ela perceber que você consegue ler seus microsinais, seu corpo não conseguirá mais mentir para você na próxima vez que te vir. Pergunta número 4. Agora passamos para a pergunta número 4. Uma pergunta que desperta o instinto de proteção dela e sua necessidade de conexão emocional profunda. Qual é sua fraqueza mais secreta? Aquela que só alguém verdadeiramente especial poderia descobrir. Esta pergunta não é curiosidade. É um convite íntimo. Uma forma sofisticada de dizer quero entrar em seu mundo emocional sem invadi-lo. O que torna essa pergunta poderosa é que ela combina duas forças, vulnerabilidade e exclusividade. Você não está perguntando sobre qualquer defeito. Está pedindo uma confissão, mas não qualquer confissão, uma que ela só revelaria para alguém que a faz se sentir verdadeiramente especial. E se ela te der, já está te validando como esse alguém. Frequentemente uma mulher não responderá com uma resposta direta. Ela dirá algo como não tenho certeza se deveria falar isso. E é aí que a mágica acontece porque a hesitação dela não é rejeição. É tensão. É um teste. É um jogo.
Você pode responder com "você não precisa falar, mas agora já estou imaginando". Isso desperta a imaginação dela. Você dá poder a ela, mas mantém o controle do efeito. Ela te vê como alguém que não força conexão, mas inspira sinceridade sem exigi-la. E na psicologia do desejo, essa é uma das chaves mais poderosas para entrar na mente dela. Se ela responder, analise a resposta porque revela onde você pode entrar, como falar com ela, que tipo de energia desarma. Hashtag pergunta número 5. Agora passamos para a pergunta número 5. Uma pergunta que revela o que verdadeiramente a cativa quando ela começa a perder o controle sem perceber. O que um homem faz que te faz sentir em perigo, mas ainda assim você o quer mais? Esta pergunta desperta desejo do núcleo do conflito interno. Mira direto na intersecção entre o instinto de segurança e o desejo pelo proibido. Você está fazendo ela pensar sobre o que lhe dá adrenalina emocional. Não o que é bom para ela, mas o que a domina. Quando uma mulher começa a falar sobre esse tipo de homem, está acessando sua zona de caos emocional. E se você conseguir identificar esse arquétipo, pode sutilmente incorporá-lo sem copiar comportamentos tóxicos. Por exemplo, se ela disser "me atraio por homens que não precisam de mim mas ainda assim me escolhem", você acabou de encontrar ouro. Ela está te dizendo que desapego seletivo desperta o desejo dela. E se você já projeta essa energia, ela começará a te associar com essa figura emocional. Importante, esta pergunta não é sobre fazê-la se sentir insegura. É sobre descobrir seu limite emocional e se mover exatamente na borda. Essa é a essência maquiavélica. Sedução através da mente, gerando tensão, sendo emocionalmente presente sem entregar sua alma muito cedo. E se você fizer certo, ela não saberá se deve se sentir protegida ou em perigo. E é por isso que ela se lembrará de você por muito tempo. Pergunta número 6. A pergunta número 6 é projetada para quebrar a lógica dela e levá-la a imaginar cenários com você sem nem perceber. Qual é a coisa mais louca que você faria se ninguém jamais soubesse que foi você? Esta pergunta não está procurando uma história engraçada. É criada para ativar a mente oculta dela. A parte dela que pensa, fantasia, deseja, mas nunca diz em voz alta. Quando você pergunta isso, não está pedindo uma confissão. Está dando permissão para ela quebrar suas próprias regras, mesmo que apenas por um momento. E isso psicologicamente cria um sentimento de liberação emocional ligado a você porque você foi quem abriu essa porta. E essa porta não é facilmente esquecida. Frequentemente a mulher rirá e dirá "não sei se deveria falar". Perfeito. Esse é o objetivo. Fazê-la pensar, fazê-la imaginar. E fazer você ser associado com esse pensamento selvagem. Você não precisa da resposta completa. O que importa é que você a provocou para imaginar. E se quiser levar adiante, pode dizer "você não precisa falar. Apenas pensar nisso. Nós já compartilhamos". Com isso, você estabelece uma conexão invisível, um pacto silencioso. Desse ponto em diante, tudo que acontece entre vocês parece um jogo mental carregado de tensão, cumplicidade e desejo. Porque o proibido, quando sugerido com elegância, possui poder incomparável. Pergunta número 7. Agora passamos para a pergunta número 7. Uma pergunta que não apenas revela o passado emocional dela, mas mostra como ela reage quando começa a se apaixonar. Como você se comporta quando começa a se apaixonar por alguém mas não quer admitir? Esta pergunta é enganosamente simples e perigosamente eficaz. Toca exatamente no ponto onde muitas mulheres começam a perder o controle. Aquele momento quando sentem que estão se apaixonando mas estão lutando contra isso. A parte fascinante é que você não está perguntando se ela se apaixonou. Está perguntando como ela esconde, como ela reprime, como ela nega mesmo quando está queimando por dentro. E por que isso é tão poderoso? Porque enquanto ela responde, está reconstruindo na mente todas as vezes que aconteceu. E se você já despertou nem que seja um traço de atração, o cérebro dela começará a sussurrar: estou começando a fazer isso com você. Você está forçando-a a se autoanalisar usando você como gatilho. E se ela disser algo como eu me afasto ou ajo friamente para não aparecer, você pode responder com um sorriso suave: então agora sei que se você se afastar significa que estou começando a te afetar. Nesse momento você atinge a mente, a emoção e a lógica dela tudo de uma vez. Ela pode negar, pode rir, mas não pode deixar de ouvir.
Esta pergunta deixa um rastro, uma pequena dúvida que pode crescer numa obsessão emocional. Pergunta número 8. Agora pergunta número 8, uma pergunta não sobre ela, mas sobre os homens que deixaram as marcas mais profundas. E se você entender a resposta dela, pode se tornar um deles. O que mais te marcou de um homem, mesmo se ele não está mais na sua vida? Esta pergunta é uma bomba emocional camuflada. Você não está falando sobre o presente, nem mesmo o futuro. Está mergulhando no arquivo emocional mais profundo dela. A galeria dos homens inesquecíveis. Preste atenção. Você não está perguntando quem foi, mas o que ele fez. Que gesto, atitude ou momento foi gravado na memória emocional dela. Isso te dá algo muito mais valioso que um nome, um padrão, um mapa do que deixa marca nela. Se ela disser ele me fez sentir como se eu fosse a única, mesmo que mal conversássemos, você acabou de encontrar ouro. Ela está te dizendo que valoriza a intensidade silenciosa, presença não invasiva, um olhar que captura sem palavras. Se você já projeta essa energia, está plantando a semente dessa memória, mas com seu rosto nela. E aqui a estratégia maquiavélica fica clara. Você está fazendo ela reconstruir uma memória poderosa na sua presença. E o cérebro não consegue distinguir entre lembrar e reviver. Então você se torna a nova moldura daquela emoção antiga. E por associação, começa a se gravar no subconsciente dela. Esta pergunta também revela que tipo de energia emocional deixa impacto duradouro nela. E se você entender isso, pode projetar seu comportamento com precisão cirúrgica. Porque sedução nem sempre é impressionar, às vezes é saber como recriar um impacto com uma presença diferente, a sua. Pergunta número 9. Agora passamos para a pergunta número 9. Uma pergunta que parece inofensiva, mas pode inflamar uma fantasia emocional tão forte que te torna o pensamento favorito dela sem ela perceber. Já aconteceu de alguém te atrair e você não entender por quê? Esta é uma pergunta armadilha. Uma das mais potentes se bem usada. Por quê? Porque força ela a admitir algo que escapa da lógica. Atração irracional. Você está perguntando se ela já sentiu desejo, curiosidade, apego, até obsessão sem uma razão clara. E o truque é que essa confissão inclui você. Mesmo se ela não disser em voz alta, conforme começa a pensar na resposta, você simplesmente a observa sem pressa como se já soubesse o que ela vai dizer. Se ela disser sim, já aconteceu comigo e me confundiu muito, você pode responder às vezes o inexplicável é o mais real. E então ficar em silêncio. Esse silêncio ecoa. Fica e ela começa a se perguntar: isso está acontecendo comigo com ele? Este tipo de pergunta causa um curto-circuito emocional. Por quê? Porque ativa algo na psicologia chamado dissonância cognitiva. Quando o que sinto não se alinha com o que acredito. E o que nós humanos fazemos com isso? Racionalizamos. Tentamos explicar o sentimento. E ao fazer isso, o intensificamos. É assim que a mente funciona. Você não está dizendo você se sente atraída por mim. Está dizendo você já sentiu isso por alguém como eu. E alguém como eu nunca é falado diretamente. É sugerido. E o que é sugerido fica na mente muito mais tempo que o que é explícito. Pergunta número 10. Agora a pergunta final. Pergunta número 10. A mais estratégica de todas. Uma pergunta que planta um pensamento que ela não conseguirá remover porque a leva a te imaginar como se você já fizesse parte da vida dela. Se alguém pudesse te entender sem você ter que explicar nada, que lugar essa pessoa teria na sua vida? Esta não é apenas uma pergunta. É uma insinuação silenciosa, uma semente jogada direto na mente emocional dela. Você não está pedindo para ela te dar um lugar. Está pedindo para ela imaginar que lugar daria para alguém como você sem dizer diretamente. Você está apelando para a necessidade humana mais profunda dela, ser entendida sem julgamento. Ser vista sem falar, ser aceita sem ter que explicar. E se uma mulher sente que você pode fazer isso, você não é mais apenas um homem. Você se torna um refúgio emocional. Este tipo de pergunta desperta uma imagem mental. Ela se imagina com você. Sem máscaras, sem defesas, apenas sendo e sendo aceita. E a parte mais poderosa, você nunca pediu para ela imaginar. Você apenas fez aparecer. Se ela responder esse tipo de pessoa é muito difícil de encontrar, você pode dizer talvez não tão difícil quanto você pensa.
Então pause. Deixe ali. Curto, com intenção. Porque às vezes o silêncio é a assinatura do estrategista. Com esta pergunta, você não está procurando uma resposta lógica. Está mirando num sentimento, num pensamento que fica com ela, que ressurge quando ela acorda, quando está sozinha, ou quando lembra daquela conversa com você. Se nem que seja uma dessas 10 perguntas te fez pensar, imagine só o que elas fariam se usadas no momento perfeito com o olhar certo e o tom certo. Agora, me diga nos comentários qual dessas 10 perguntas foi sua favorita. Qual você planeja usar primeiro? Toque curtir se quer mais conteúdo assim. Se inscreva para nunca perder nossos próximos vídeos sobre psicologia, sedução e estratégia emocional. E lembre-se, palavras podem ser armas, mas nas mãos do estrategista certo, elas se tornam portas. Vejo você no próximo.